Cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade ao redor do mundo. E a Organização Mundial da Saúde considera o Brasil o país mais ansioso de todos. Esse, inclusive, é um assunto tratado no filme, Pronto Falei, que estreia no começo de dezembro. Converso agora, então, com o diretor desse longa, o Michel. O sobrenome do Michel, já vou chamar o Michel para me ajudar a falar o sobrenome dele. E esse filme todo, gente, se baseou em fatos reais para construir o personagem. Michel, bom dia, mas primeiro me ajuda a falar o seu sobrenome certo aqui, por favor. Bom dia, tudo bom, Paulo? É Michel Tikhomirov. É mais fácil de falar do que de escrever. Mas... Mais fácil. Michel Tikhomirov, então, bem-vindo por aqui. Quero começar falando com você que não é um tema nada fácil para a gente colocar num filme, né? De ansiedade. Eu vi uma entrevista em que você falou que foi meio um Frankenstein montar ali o personagem principal, que é o Renato. Conta pra gente como é que foi essa pesquisa. Na verdade, a ideia do filme surgiu da observação de uma psicóloga que é casada com o roteirista do filme, um dos roteiristas, que é o Fábio Danesi, e ela chegou em casa contando para ele que teve com um amigo dela, não em consulta, mas um amigo, e que ele pediu a ajuda dela sobre um e-mail que ele tinha escrito para enviar para a ex-namorada dele para entender, ter a opinião, pegar a opinião dela, o que você acha que está tudo bem. Aí ela começou a olhar e reparou que na caixa de rascunhos tinham vários e-mails que ele não tinha enviado. E ela percebeu isso, essa dificuldade dele de falar o que pensa. E aí ela pensou, poxa, isso seria bom para ele, faria bem para ele enviar esses e-mails e falar o que ele pensa, acho que seria mais saudável e tal. A partir daí ela chegou em casa e contou pro marido dela, o Fábio, roteirista, e aí, como um bom roteirista, ele já detectou a semente de uma boa história ali. E a partir dali, então, inspirado nesse evento da Camila Petting, que foi a psicóloga que teve a ideia original do filme, aí começou a jornada do desenvolvimento desse filme. E aí, e nada melhor do que o humor, né, para falar de alguns temas sérios. Então, é uma comédia, na verdade. Então, é um tema que é sério. Acho que várias pessoas se identificam com isso em diferentes níveis, né? Acho que todo mundo tem alguma já passou por essa sensação de né, ou não conseguir dizer não, ou não conseguir se colocar, né, ter um pouco de ansiedade, um problema de autoconfiança, autoestima para dizer exatamente o que pensa e ficar meio prisioneiro e refém, né, de uma insegurança e falta de assertividade, né? Então, um pouco inspirado nessa complexidade psicológica desse tipo de comportamento que o personagem do Renato, que é o protagonista do filme, feito pelo Nicolas Prates, incrível, que esse foi o ponto de partida, né? Bacana. E o amigo dela acabou sabendo que ele influenciou aí, ou que ele, pelo menos, o filme é baseado na história dele? Olha, não sei dizer. Não sei dizer. Agora, a história é muito bacana porque é isso, é você conseguir tratar um assunto tão sério, que é a ansiedade, de uma forma de comédia, como você falou, a gente tem a identificação, a gente ri da gente mesmo, mas aí consegue também fazer se a gente quiser, a gente consegue fazer um pouco dessa terapia com a gente mesmo. E a história é isso, né? O Renato é um personagem que não consegue, tem dificuldade de se comunicar, de falar o que ele sente e acaba se comunicando por e-mails, por outras alternativas, né? De outras formas. Na verdade, ele é um cara que é muito inteligente, tem muitas opiniões, tem um grande talento, ele trabalha numa redação de jornal, é um grande redator, só que ele esconde esse talento dele por medo de se colocar, de se expor mesmo, né? Então, e aí tudo que só que ele tem uma espécie de terapia para ele, né? Um jeito de desabafar, é ele escrever, no fim das contas, tudo que ele pensa, só que não enviar, ele deixa na caixa de correios. E aí, misteriosamente, um dia ele acorda e abre o computador e percebe que a caixa de rascunhos dele está zerada. Então, todos os e-mails que ele guardou na caixa de rascunhos, 349 e-mails foram enviados. Então, todo mundo sabe tudo que ele pensa sobre todos os assuntos. Então, ele tem que lidar com essa situação a partir desse momento de uma forma muito
muito tragicômica. Zero? E eu tô vendo aí, os atores são todos jovens, né? Nem sei se dá pra chamar de nova geração, porque a cada ano a gente tem uma nova geração. Mas são justamente atores que estão convivendo nessa juventude, que estão convivendo ainda mais com a ansiedade, com essa dificuldade de falar. Eu tenho a impressão, eu às vezes tenho preguiça. Atender telefone, não, acho que quase ninguém atende, porque é mais fácil você mandar um áudio. A gente fica com preguiça de atender porque tem que falar, né? Se você manda um áudio, é mais fácil porque você se comunica na hora que você quer. Não é interrompido. É mais fácil o áudio do que você escrever, porque dá preguiça. Às vezes só um emoji já também resolve o problema, né? E aí a gente tem nisso tudo uma geração que acaba guardando para si ou tendo mais facilidade realmente de se falar dessa forma, virtualmente, e menos presencialmente, como antigamente a gente era obrigado, porque nem celular tinha, né, antigamente. Você acha que essa escolha de atores mais jovens também traz isso, uma identidade maior, justamente deles que estão vivendo essa geração, essa dificuldade também, principalmente de comunicação? Com certeza. Eu acho que assim, parece que a sensação que a gente tem é que quanto mais tecnologia, mais fácil são as formas de comunicar, mais travadas as pessoas ficam, né? Porque elas acabam tendo mais possibilidade de se esconder, né? Mais escudos para não olhar no olho e interagir de forma mais direta, né? Mas com certeza essa jornada do protagonista, do Renato, é uma jornada de amadurecimento, né? Dentro de um filme de comédia, ele parte desse momento em que ele é uma pessoa travada que não consegue dizer o que pensa para ninguém e se vê exposto e tendo que enfrentar essa situação. E aí ele vai, aos poucos, tendo que amadurecer, né? Então, uma jornada de amadurecimento dele. Então, isso faz sentido com um elenco mais jovem. Então, né, são jornalistas que estão um pouco mais em início de carreira, tal. Então, acho que tem um pouco essa ansiedade de querer dar certo, de querer fazer direito, e medo, né? Todos esses medos eu acho que fazem mais sentido nessa geração. Então, por isso que esse elenco é dessa faixa etária. Agora, o Nicolas é um dos atores, inclusive, dessa geração que tem sido super elogiado, né? Ele está com uma série, inclusive, no ar, que está sendo super elogiada a atuação dele. Eles dizem que é um ator muito bacana de se trabalhar. O que você tem para falar aí sobre ele? E quando que foi gravado esse filme também? A gente fica sempre olhando os filmes, ainda mais com a pandemia, né, Michel? Porque a gente teve novelas gravadas muito antes do que a gente estava vendo, até mesmo novelas que são mais ali no momento que a gente está vivenciando isso. E por conta da pandemia a gente teve uma diferença. Então, às vezes a gente olha a atuação dele num drama e numa comédia e nem consegue imaginar o que tem de tempo diferente entre essas gravações, entre essas filmagens. Mas você tem também essa impressão? Como é que foi trabalhar com ele? Conta pra gente quando aconteceu essa filmagem. Tá. Não, trabalhar com o Nicolas foi um sonho, assim, a gente criou uma parceria muito bacana. É um cara super profissional, ele é super jovem, mas muito, muito maduro, muito inteligente. A interlocução com ele foi excepcional, assim, é um parceiro que eu quero continuar tendo para outros projetos. E a gente filmou esse longa em abril, né, um momento em que a pandemia estava começando a melhorar um pouco, mas a gente teve que seguir todos os protocolos, todo mundo de máscara e tal, só o elenco, obviamente, que não. E a gente não teve nenhum caso durante as filmagens. Teve, acho que 2 durante a pré-produção ali, logo antes de começar, mas que foi sem grandes dramas. E aí, a partir do momento que começou a produção, 0 casos, a gente seguiu direitinho os protocolos, mas a gente teve que foi a minha primeira vez que eu filmei nessa situação de máscara e tal, um pouco esquisito, as coisas ficam um pouquinho mais lentas, né? Mas a equipe toda em geral era excepcional e já tinham trabalhado nessas condições, então já tinham uns atalhos ali para poder o fluxo da filmagem acontecer de maneira mais organizada. Então foi tudo bem, mas foi estranho.
Que bom. É, né? É um novo mundo que a gente não tá entendendo. Outro dia eu até estava vendo um documentário sobre isso, sobre pessoas que acabaram filmando na sua casa, fizeram da sua casa o próprio cenário para algum tipo de atuação, porque não podia sair. Dali mesmo acabam surgindo ideias. Quem é artista. Vocês acham qualquer lugar, qualquer canto que vocês estão, vocês acham um jeito de fazer, mas realmente é um jeito diferente de fazer. Baseado na história, então, deste amigo que vocês tinham, é claro que vocês acabam ampliando, porque tem toda o estudo, a pesquisa antes de um filme, de um teatro, de uma novela, de uma série, enfim, realmente ser feita. O que vocês encontraram que, por mais que seja uma comédia, já que vem ali de uma dificuldade de comunicação, de ansiedade, que vocês acharam bacana para colocar realmente na produção? Eu acho que o fator esse fator de identificação, né? Eu acho que esse caso extremo, né? O Renato é como se fosse quase uma caricatura, né? O mais longe que você pode chegar dentro dessa condição psicológica, né? Então, eu acho que quando o roteirista, o Fábio, tem a esposa dele muito próxima e é psicóloga, e ele e os outros roteiristas, né? O Alexandre Soares, a Camila Rafante, que terminaram de fazer o roteiro também, estavam muito próximos dessa consultoria, né, psicológica. Então, o roteiro foi sendo escrito com um acompanhamento do o que faz sentido, o que não faz dentro desse perfil de comportamento, de personagem. Então, quando o roteiro ficou pronto, ele já estava super sólido nesse sentido, né? Então, aí na hora de eu construir o personagem com o Nicolas, foi uma coisa mais de tom, entendeu? Acho que o desafio de achar o humor dentro do drama, né? Equilibrar as coisas, como fazer graça de uma situação que é delicada, né? Então, acho que foi essa sutileza que foi construir o personagem do Renato, que o talento do Nicolas ficou muito evidente, né? Bacana. Michel, antes de encerrar, eu queria perguntar para você até a sua opinião, porque agora que eu pensei, eu vou perguntar quando é que vai estrear nos cinemas, mas é só nos cinemas? Tem streaming também? E o que você está achando dessa variedade que a gente tem hoje, né? Porque é tanto para os artistas que acabam aparecendo e a gente vê mais, mas para todo mundo que trabalha por trás, né? São pensantes ou por trás das câmeras, que é a equipe imensa. O que você está achando dessa variedade agora de streaming, de ter mais acessibilidade para fazer as produções e consegue fazer, muitas vezes até, imagino que seja com mais dinheiro, porque a gente sabe que o cinema no Brasil, às vezes é difícil de você arrecadar verba, né? Mas o que você está achando disso? Você acha que é um novo momento, que a cultura, nesse sentido do Brasil, tende a crescer cada vez mais? O filme vai estrear exclusivamente nos cinemas, dia 8 de dezembro, pronto, falei, e num primeiro momento. Então, a primeira janela é cinema, mas é uma coprodução com o Telecine. Então, ele eventualmente vai começar a ter vida própria em outras janelas, né? E essa proliferação de telas é incrível, extraordinária, né? Para quem trabalha com audiovisual, quanto mais caminhos e lugares a gente possa ter disponível para contar as histórias, fazer as nossas histórias chegarem, né, no espectador, melhor, né? Então é maravilhoso. E os streamings possibilitam ainda coisas do tipo você lançar um projeto que é visto em 180 países simultaneamente, né? Então é um outro tipo de público que você atinge. Então, assim, eu me formei em cinema, eu sou apaixonado por cinema e amo a experiência do cinema, eu acho que ela é meio que insubstituível, mas tem outros benefícios dessas outras janelas também que são inegáveis, né? Como esse de viajar ao mundo, né? Então eu tô otimista agora com que a cultura vai voltar a ser oxigenada e a gente vai conseguir normalizar essa situação toda e fazer com que uma coisa que é tão importante, né, para o nosso país, para qualquer país, né, não deveria ser sufocada. Então agora acho que vamos decolar. Tá certo, eu acho muito bacana. E também não fique engessado, porque às vezes, dependendo, só tem uma empresa ou outra, né? Aí você fica engessado naquele jeito de fazer, você quer criar, porque pessoas que fazem arte são super criativas, aí você não tem espaço para aquela criação. E a gente vê produções dos streamings
maravilhosas. Vou dar o exemplo, sei lá, de La Casa de Papel, da ideia como foi construída, e você fica assim, gente, e é isso, era uma minissérie na Espanha, de um canal de televisão que acabou ganhando o mundo com esse sucesso absurdo, assim como várias outras. Tá certo, Michel, obrigada. Então, dia 8 de dezembro, né? Isso, nos cinemas? 8 de dezembro nos cinemas. Pronto, falei. Tá certo, já vou assistir. Obrigada, viu? E sucesso para vocês. Até a próxima. Obrigadão. Até a próxima.